Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade e propósito, lições de vida com Deus. Hoje eu quero compartilhar com você o que 6 meses fora do Instagram me ensinaram sobre vida com Deus. Só para contextualizar, eu estou na internet criando conteúdo desde 2017 e desde 2021 criando conteúdo cristão, compartilhando reflexões, compartilhando lições de vida com Deus, criando conteúdo cristão mesmo. E há 6 meses atrás, eu recebi uma direção de Deus para sair do Instagram e eu obedeci. Eu não tinha ideia de quanto tempo duraria, de que duraria 6 meses ou quanto tempo, eu não tinha ideia. Eu simplesmente obedeci. E o que aconteceu nesse meio tempo foi um processo de Deus na minha vida. Processo de cura, de lapidação, de poda, de confronto principalmente. E eu aprendi muitas coisas nesse tempo. Inclusive, eu escrevi um livro que nasceu nesse tempo, dessas percepções, de tudo aquilo que eu vivi. Eu aprendi muita coisa. E eu quero sintetizar 3 coisas desse tempo que eu aprendi e que podem te ajudar na tua vida com Deus, especialmente nessa era digital, nessa era de redes sociais, tá bom? Dito isso, como eu sou uma criadora de conteúdo e também, ao mesmo tempo, uma consumidora de conteúdo, o que eu vou te falar, as percepções que eu vou te entregar, se aplica tanto a quem cria quanto a quem consome. E a maioria dos criadores são criadores e consumidores, então eu tenho uma visão como as duas óticas, digamos assim, como criadora e como consumidora de conteúdo. Como criadora de conteúdo, a gente é ensinado, pode ver, a maioria das pessoas que ensinam sobre criação de conteúdo falam que a nossa vida é o nosso próprio nicho e que o nosso conteúdo é gerado a partir das nossas vivências. Isso é real, até porque essa reflexão também é fruto da minha própria vivência. Então, um criador de conteúdo normalmente compartilha sobre a sua própria vida, as suas experiências, aquilo que aprende, aquilo que faz, aquilo que entende, são a partir da nossa própria vida o conteúdo gerado. E isso tem um lado muito positivo, que é enquanto a gente viver, vai ter conteúdo, porque o conteúdo é gerado da nossa própria existência, da nossa própria vida. Então, enquanto você viver como criador de conteúdo, você vai ter conteúdo para compartilhar. Mas isso tem um lado ruim, e é aqui começa o que eu quero falar para você. Justamente pelo fato da gente ser ensinado que é a nossa própria vida que vai gerar o conteúdo, todo criador de conteúdo vive a vida pensando em gerar conteúdo. E isso, na minha visão, torna a gente pessoas fragmentadas. Fragmentadas como assim? A gente está vivendo uma experiência, mas não está de fato presente naquela experiência, porque está o tempo todo pensando em criar conteúdo. E quando eu saí do Instagram, eu primeiro tive esse choque de realidade, de que de fato a minha mente estava funcionando dessa forma. Então, as minhas experiências, eu vivia elas de forma fragmentada. Se eu estava no churrasco, eu não estava presente como deveria estar, porque eu estava pensando em postar um story sobre aquele churrasco. E a maioria das pessoas está vivendo dessa forma. Então, está presente, mas não inteiro. Está fragmentado, a atenção dividida, a mente dividida, a vida realmente fragmentada. E eu estava vivendo a vida desse jeito. Inclusive, a minha vida com Deus estava sofrendo impacto através disso, sabe? E eu acredito que não é só a minha vida que está desse jeito. A maioria das pessoas está vivendo assim e não tem essa percepção. Eu tive esse choque de realidade ao sair do Instagram e perceber o quanto que eu estava envolvida nisso. Então, a minha vida com Deus estava sofrendo esses efeitos. Até pelo fato de eu criar conteúdo a partir disso, né, esse conteúdo cristão. Então, as minhas leituras, o meu devocional, a minha vida devocional, de fato, ela estava fragmentada. Eu percebi isso, de que as minhas leituras, eu não vivia elas como deveria viver, porque o tempo todo a minha Bíblia estava aberta, mas ao mesmo tempo a minha câmera do celular estava aberta para registrar aquilo, para compartilhar. Então, a minha leitura estava ficando mecânica, automática e até apressada, porque eu lia um texto, mas o texto não me atravessava, não me confrontava, não me curava como deveria, porque eu estava tão apressada em gerar o conteúdo, tão focada nisso, que aquela leitura passava e realmente não tinha efeito como deveria ter. E sair do Instagram me trouxe primeiro o choque dessa realidade de que o meu coração estava dividido, a minha atenção estava dividida e a minha vida com Deus fragmentada, porque ficou um vácuo, né? Quando eu saí, eu não tinha mais a necessidade, digamos assim, de postar, e eu percebi que eu não conseguia permanecer lendo inteira ali, focada, porque eu não tinha a paciência de me manter lendo a palavra. E a primeira lição mora justamente nisso. O fato de que muitas vezes a gente está buscando conhecer a Deus, buscando se relacionar com Ele, tentando encontrá-lo, mas com o coração e a mente dividida, mas com a vida fragmentada, mas com a Bíblia aberta e o celular aberto ao mesmo tempo. Sempre essa falta de interesse, digamos assim. Você está presente, mas nunca inteiro. Você está presente fisicamente, mas a mente está divagando numa notificação, está divagando numa história para postar, está divagando num conteúdo que a pessoa postou, porque como criador, a nossa mente está focada em criar. Mas como consumidor, às vezes você não está ali focado em postar, você está focado em ver o que o outro postou. E é muito difícil, não vou dizer impossível, mas é muito difícil a gente encontrar Deus dessa forma.
Então, eu percebi isso na minha vida, que as minhas leituras não me permitiam encontrar Deus porque eu não estava com o coração buscando Ele de verdade. E o próprio Deus fala lá em Jeremias 29:13 que Ele seria encontrado se nós o buscássemos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então, não é metade do entendimento, não é metade do coração, não é metade da atenção. Ele se faz encontrado, ele se faz achado, é possível encontrá-lo quando a gente está buscando de todo o coração, inteiro, completo. E eu estava assim, com essa mente dividida, com esse coração dividido, mas querendo encontrar Deus. E essa é a realidade da maioria dos cristãos de hoje, porque se não fosse, nós teríamos de fato uma igreja muito mais poderosa, um povo de Deus muito mais poderoso e vivo espiritualmente. Mas não acontece justamente porque a gente está tão dividido que não consegue encontrá-lo a ponto de, primeiro, conhecê-lo melhor e, segundo, ser curado através dessa leitura. Essa leitura que transforma, essa leitura que cura só vem quando a gente está inteiro nela, porque a gente consegue acessar o conteúdo de verdade, acessar as lições de verdade, acessar a Deus, conhecê-lo de verdade, ser conhecido por Ele, confrontado. Mas se a gente lê com tanta pressa, se a gente lê com a mente dividida, dificilmente a gente vai entender, compreender, e essa leitura vai gerar cura. E a cura para mim começou a acontecer justamente quando eu saí, porque como eu não estava lá, eu consegui ver o estado real do meu coração. Deus começou a me mostrar que eu não estava inteira. Eu estava lá presente, mas não inteira. Às vezes a gente não tem nem a consciência porque está tão imerso nessa realidade que você não tem a percepção de como está realmente a sua vida. Você não consegue fazer esse balanço de como está, de como era para ser. E quando você sai, você começa a perceber como a sua vida está sendo afetada por isso. E aí, aos poucos, Deus foi me mostrando, me ensinando o caminho para resolver essa falta de inteireza, que é a presença. A fragmentação da vida, de todas as áreas da vida, não só na vida com Deus, ela vai sendo resolvida com a presença. Você está presente no momento de fato, vivendo realmente aquele momento, vivendo realmente sem pensar em postar nada, sem pensar em compartilhar nada, ou sem pensar em consumir o que os outros estão fazendo. E na vida com Deus também. A presença é a resolução para a fragmentação da vida com Deus. Quando você está presente inteiro lendo a palavra, quando você está presente inteiro naquele momento com Deus, você tem acesso a outra realidade. Você realmente tem alimento para a sua alma, alimento para o seu espírito, e você começa a ser, de fato, transformado pela palavra. Outra coisa que eu aprendi nesse meio tempo, que fala sobre vida com Deus, foi a má gestão de tempo. Eu percebi o quanto o meu tempo estava sendo diluído através das redes sociais, não só pelo fato da distração, mas por causa da má gerência mesmo. Porque, como criador de conteúdo também, e até para quem não cria, mas para quem consome, mas principalmente para quem cria, a gente também é ensinado que precisa estar presente em todas as redes sociais. E isso demanda muito tempo, porque você não precisa só estar presente, você precisa alimentar todas elas, e eles ainda tentam ensinar quantas vezes postar. Então você tem que ter todas as redes sociais, alimentar todas elas e estar presente o tempo todo, para você não ser esquecido. Porque a máxima é o quê? Se você não estiver presente, você não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então você cai nessa armadilha. E quando vê, você já não tem mais tempo. Além do fato de você estar dividido para estar em todas elas. Então você já não tem mais tempo. Ao mesmo tempo que o pouco tempo que você está dividido. Porque você tem que estar em todas as redes sociais, alimentando todas elas, ao mesmo tempo que você quer ter uma vida com Deus. Então, o seu tempo ele vai sendo diluído. A qualidade do seu devocional vai diminuir, porque o tempo é pouco, e nesse pouco tempo que você tem, você está dividido. Então foi um choque para mim também perceber o tanto que o meu tempo estava sendo mal gerenciado e estava sendo gasto da forma errada. E essa frase que eles falam de você precisa ter todas, você precisa estar em todas, você precisa postar assim, você precisa postar assado. Essa frase é uma armadilha, porque essa palavrinha precisar dá a ideia de necessidade. Mas, para nós cristãos, a necessidade não é a mesma que a necessidade de um ímpio. Então, essa ideia de necessidade, a gente precisa ajustar na nossa vida com Deus e na nossa vida digital. Porque um cristão, ele tem outras necessidades, ele tem outras prioridades. E se a gente não trouxer lucidez para isso, trouxer consciência para isso, a gente vai gastar o nosso tempo que Deus nos deu para cumprir o nosso chamado, para cumprir o nosso propósito, para a glória dele, a gente vai usar esse tempo de forma errada. Será que é de fato uma necessidade para um cristão estar em todas as redes? Será que essa máxima de você precisa estar, porque se você não for visto, você não é lembrado, é uma máxima do reino? Ou a gente está se amoldando a esses padrões ditados pela rede social, ditados por um algoritmo, e se esquecendo dos valores e princípios do reino de Deus? Porque no reino de Deus, eu nunca vi na Bíblia Deus falando isso. Olha, se você não estiver presente aqui, você não é visto, você não vai ser lembrado. Um exemplo disso é João Batista no deserto. Os fariseus estavam no templo e estavam, assim,
gritando as suas orações para ser visto e ser reconhecido, mas João foi na contramão disso e estava no deserto. E a palavra fala que as multidões iam até João no deserto para ouvi-lo. Então, como assim quem não é visto não é lembrado? Para Deus, para nós cristãos, essa máxima não existe. Então, isso se torna, na verdade, uma arma contra nós mesmos, se a gente não tiver essa consciência. Porque o inimigo ele não é bobo, ele usa tudo que ele tem de recurso para nos afastar de Deus. E quanto mais a gente está nessa ideia, envolvido por essa ideia de quem não é visto não é lembrado, de que precisa estar em todos os lugares, a gente vai sendo enredado, como a palavra fala. Enredado, fisgado, consumido, até chegar no ponto que a gente não tenha mais tempo e não tenha qualidade nesse tempo no nosso devocional. Então a gente precisa, como cristão, resgatar os valores de Deus, os valores e princípios bíblicos e aplicá-lo à nossa vida em todas as esferas. Não só na vida física, na vida presencial, mas na vida online, na vida digital também. Trazendo justamente essa consciência de que eu devo estar onde o Senhor quer que eu esteja, e não em todos os lugares. Eu tenho que estar nos lugares que o Senhor precisa que eu esteja, e não em todos eles. Nesse contexto, cabe até aquela frase que a nossa mãe fala, que eu acredito que é muito de Deus, muito bíblica, de que você não é todo mundo. Então, todo mundo tem que estar no Instagram. Será que você tem que estar? Todo mundo tem que estar no YouTube. Será que você tem que estar? Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Então, esse é o ponto. Porque senão o seu tempo, ele de fato vai ser diluído, ele vai ser gasto em coisas inúteis. Sobre o tempo, Paulo escreve lá em Efésios 5, no verso 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E o escritor de Eclesiastes concorda com Paulo. Ele fala que quem é sábio entende o tempo e o modo apropriado para cada coisa. Se nós vivêssemos como sábios e não como tolos, a gente entenderia que há um tempo para ler a Bíblia e um tempo para estar no celular. Mas como a gente está vivendo como tolo, a maioria de nós, a gente está com a Bíblia aberta e o celular aberto. A gente está lavando uma louça com o celular na mão. A gente está fazendo tudo dividido, porque não entende o tempo e o modo apropriado para cada coisa. Então, o nosso tempo, de fato, vai sendo diluído e a qualidade daquilo que a gente faz diminuindo. E sair do Instagram foi a forma que Deus achou para escancarar para mim a má gestão que eu estava tendo do meu tempo, de como eu estava gastando o meu tempo em coisa inútil. Até o fato de eu ter escrito esse livro, esse devocional, que não foi nos 6 meses completos, foi muito antes, eu acho que em 3 meses ou 4 meses eu escrevi, mostrou para mim que eu poderia estar vivendo muita coisa em Deus, cumprimento de muita promessa, se o meu tempo tivesse sendo utilizado da forma correta. E não só isso, mostra pra gente também que a nossa vida com Deus, ela pode ter uma melhor qualidade se a gente dedicasse mais tempo a Ele, sem as distrações. E quantas vezes a gente usa essa desculpa de que não teve tempo para orar, não teve tempo para ler a Bíblia, quando na verdade a gente não quer encarar o fato de que a gente está gerenciando mal o nosso tempo. Então não é que não nos falta tempo, talvez esteja sobrando distrações. E John Piper escreveu que as redes sociais estão aí para provar, na eternidade, diante de Deus, que não foi por falta de tempo. Foi por falta de prioridade, foi por falta de gerenciamento do tempo. Então a gente se tornou indesculpável, não tem desculpa, não colo mais com Deus que a gente não teve tempo, porque basta olhar para o nosso tempo de tela, para o nosso tempo gasto nas redes sociais e até no uso do celular, que vai mostrar para a gente que a gente teve tempo sim, só não soube aproveitar, só não soube gerenciar. E a terceira e última coisa foi o tanto de lucidez, de consciência que eu ganhei a partir desse tempo fora, a respeito de Deus e a respeito de mim mesma. Porque quando você começa a conhecer a Deus da forma certa, na Bíblia, passando tempo com Ele, sem o coração dividido, sem a mente dividida, você começa a ter uma nova visão de Deus. Você começa a ter outros conceitos a respeito de Deus. Então eu passei a conhecer a Deus a partir de outra versão, a partir de outra lente. Eu passei a enxergá-lo a partir da verdade bíblica. E eu tive acesso a um Deus completamente diferente. Eu não vou dizer completamente, mas muito diferente daquilo que eu conhecia. Porque a gente pode ter acesso a muitas versões de Deus, e versões até boas, mas incompletas. E ler a palavra de forma inteira, procurando realmente a Ele, eu comecei a conhecer outras faces de Deus que somente o relacionamento pessoal pode trazer para a gente. Somente, digamos assim, o cara a cara, o face a face, embora não seja de fato face a face, né, mas estar com Ele traz pra gente. Porque é diferente você conhecer a Deus a partir de outras pessoas, a partir da visão de outras pessoas. E a maioria de nós está tendo essa visão de Deus através da visão dos outros sobre Deus, digamos assim. Então eu tinha muitos conceitos sobre Deus e até pré-conceitos que não estavam certos e foram destruídos a partir desse tempo de comunhão com Ele, de tempo na palavra mesmo, procurando Ele na palavra. Então eu conheci um Pai muito mais amoroso do que as pessoas falavam, muito mais misericordioso, muito mais próximo, ao mesmo tempo que também conheci uma face do Deus Senhor, do Deus soberano, do Deus poderoso, do Deus que quer honra, além de sacrifícios, que quer obediência. Então eu tive acesso a um Deus diferente.
E isso, consequentemente, mudou a forma como eu me via. Porque os conceitos que a gente tem sobre Deus acabam influenciando os conceitos que a gente tem sobre si mesmo. Então, a forma como você enxerga Deus diz muito sobre a forma como você se enxerga. Se esses conceitos, essa visão estiver distorcida, você também vai ter uma visão distorcida sobre si mesmo. Então, quando você começa a conhecer a Deus na verdade, em verdade, você começa a se ver por outra ótica. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a me enxergar não mais pelo algoritmo, não mais por tantas coisas que vieram me moldando ao longo dos anos, mas a partir da ótica de Deus. Então eu passei a ser moldada pelas mãos do oleiro, de fato, e não pelo algoritmo, não pelo que eu acho a respeito de mim mesmo, não pelas minhas feridas, não pelas circunstâncias, mas por Ele, por aquilo que Ele definiu sobre mim na eternidade, pela minha identidade eterna. Então eu comecei a descobrir coisas sobre mim que eu nunca ouvi em lugar nenhum, e a me lembrar de coisas que eu comecei a me esquecer por causa das redes sociais, porque você sabe que tem muita comparação, muita ansiedade, então você começa a se amoldar a muita coisa e se esquecer de coisas sobre você e começar a meio que abafar a sua identidade por essas coisas. Então Deus ele foi trazendo muita coisa à tona sobre mim, me mostrando inclusive que muitos dos conceitos que eu tinha sobre mim estavam enraizados em feridas, feridas inclusive apodrecidas. Então eu comecei a ter uma visão sobre mim não mais a partir de conceitos externos, mas a partir da palavra de Deus. Então ela foi moldando a minha forma de pensar sobre mim mesma. Eu descobri que você se torna realmente perigoso para o inferno quando você toma consciência sobre Deus e sobre você a partir da verdade contida nas Escrituras e não mais a partir de coisas externas, mas a partir de Deus. Quando você sabe a verdade sobre Deus e a verdade sobre si, você se torna perigoso para o inferno porque essa consciência te dá poder contra o mal. Porque o diabo ele se fortalece na nossa ignorância, ao passo que com o conhecimento a palavra de Deus fala que a verdade liberta, então a verdade liberta a gente também, mas empodera, dá poder contra o inimigo, porque ele se fortalece na nossa ignorância. Quanto menos a gente sabe sobre Deus, sobre nós e sobre ele se fortalece. Então ter essa consciência vai enfraquecendo ele e nos fortalecendo. E as redes sociais acabam sendo esse meio dele de nos cegar a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos, porque elas nos mantêm na ignorância, no entorpecimento, na cegueira a respeito da gente. É como se elas vendassem a nossa visão a respeito da nossa verdadeira identidade. Então, quando a gente sai de tudo aquilo que entorpece, que cega a gente começa a enxergar a nossa verdadeira identidade. E isso nos dá poder. Então, o inimigo tenta nos manter na comparação, na ansiedade, para nos cegar. Quando tira essa venda, a gente começa a enxergar e viver a partir dessa identidade que a gente começa a conhecer é o que nos dá poder. Porque nada para quem sabe quem é em Deus. Então você se torna poderoso à medida que toma consciência da sua verdadeira identidade em Deus e vive a partir dela e não mais a partir de coisas externas. E é por isso que ele tenta nos manter nessa cegueira a respeito de Deus e a respeito da gente a partir das redes sociais. Então eu tenho essa visão de que a igreja poderia ser muito mais poderosa se tirasse um pouco dessas coisas que entorpecem e começasse a viver mais no secreto, mais buscar a Deus, de fato na palavra, sabe? Então a gente poderia ser mais poderoso contra o mal, contra as potestades, contra os principados, como a palavra fala, se a gente vivesse a partir da identidade, não tentando conquistar uma, não competindo com outras pessoas, não vivendo a partir da comparação, mas a partir daquilo que o céu determina sobre nós. E essa percepção que eu tenho de que a gente poderia viver de forma mais poderosa não veio do nada. Basta olhar os relatos bíblicos. A gente percebe biblicamente que as pessoas de antigamente, os personagens bíblicos, eles eram mais empoderados. Eu não gosto dessa palavra que ela soa muito feminista, mas eles tinham muito mais poder contra as trevas porque eles tinham menos distrações. Então era um povo dedicado à oração, ao estudo da palavra, era um povo que realmente queria a Deus, que buscava a Deus sem distrações. Esse vídeo ele tem esse intuito. Eu não quero que você saia definitivamente da rede social, nem radicalize nada, mas que você tenha, no mínimo, consciência dessas coisas. E a partir dessa consciência, você repense o seu uso do celular, o seu uso das redes sociais, porque eu acredito que você poderia estar vivendo uma vida muito mais poderosa em Deus, uma vida muito mais poderosa espiritualmente se não tivesse tanta coisa atrapalhando. Coisas que você pode remover, coisas que você pode diminuir o uso e dar mais tempo, mais prioridade para o que realmente importa. Então eu faço o desafio, proponho o desafio de 7 dias sem redes sociais. 7 dias, não é 6 meses, apenas 7 dias. E eu garanto que nos primeiros dias você vai perceber, você vai sentir o quanto você está envenenado por isso, o quão contaminado você está. E se você superar os 7 dias e se manter 10 dias, 15 dias, um mês, você vai percebendo o quanto que a vida é melhor sem redes sociais, ou o quanto você pode desfrutar
Não vou dizer sem completamente, mas diminuindo o tempo de tela, diminuindo o tempo de redes sociais, especialmente do Instagram, tá? Então eu faço esse desafio para você, 7 dias sem redes sociais, depois você me conta o que aconteceu aí, se você topar, se você vencer, tá bom? Eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma. Se isso acontecer, eu peço que você curta, compartilhe, e se você topar o desafio, comenta para mim 7 dias sem redes sociais e faça esse desafio. Depois você me conta o que aconteceu, tá bom? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.